No programa Hora Extra desta semana, você vai saber como estão os haitianos que vieram para Goiás em busca de emprego e uma vida melhor. Também confira a plataforma digital lançada pelo Ministério do Trabalho para agilizar o atendimento ao trabalhador. E no bloco de entrevistas, a médica geriatra Elisa Costa fala sobre os desafios a serem enfrentados pela sociedade que envelhece. Aguardamos você! Está começando mais um programa Hora Extra e nesta edição você vai saber como estão os haitianos que vieram para Goiás em busca de emprego e melhores condições de vida. Confira também a plataforma digital lançada pelo Ministério do Trabalho para agilizar atendimento ao trabalhador. E no bloco de entrevistas, a médica geriatra Elisa Costa fala sobre os desafios a serem enfrentados pela sociedade que envelhece. O Hora Extra está começando agora. Eles enfrentaram os desafios de uma vida nova no Brasil. Alguns chegaram até Goiás em busca de emprego e oportunidade para garantir o sustento de suas famílias. Veja na reportagem de Gustavo Toledo como vivem os haitianos em Goiânia. Dorval e a família chegaram ao Brasil há 3 anos. Ele é pastor e foi enviado para Goiás com o objetivo de ajudar a Igreja Metodista em Aparecida, região metropolitana de Goiânia. Ele conta que muitos haitianos vieram para cá na esperança de uma vida melhor, depois que um terremoto devastou o Haiti em 2010 e matou mais de 150 mil pessoas. Se eles vêm aqui para buscar uma vida melhor, eles têm muito difícil também, porque o emprego está muito fraco. Pagamento só, como ele... R$900, R$1.000 por mês. É muito difícil para pagar aluguel, água e energia. E como ele vai bolar dinheiro para sua família do Haiti, é muito difícil para eles. Segundo dados da Superintendência Regional do Trabalho em Goiás, nos últimos anos o estado recebeu muitos imigrantes do Haiti em busca de emprego. Em 2015 foram emitidas 387 carteiras de trabalho para haitianos. Em 2016, o número aumentou para 443 e até julho do ano passado foram registradas 250 CTPS. Apesar disso, muitos reclamam que estão sem trabalho, como Lúcia, a esposa do pastor Dorval. Há quase 2 anos, o documento dela está assim, em branco. Eu coloquei currículo na empresa, no supermercado, no shopping, mas não consegui. Jimmy é outro haitiano que deixou os pais e irmãos no país de origem para tentar a sorte no Brasil. Não teve dificuldade para conseguir trabalho e hoje já tem o próprio negócio. Desde que eu cheguei aqui no Brasil, praticamente eu trabalhei com uma família só. Primeiro emprego eu trabalhei 9 meses, que é lá construção civil, trabalhava na parte de encanação. Aí depois que eu terminei, eu saí para trabalhar com a irmã do outro dono que eu trabalhava. Aí com a irmã eu passei praticamente 4 anos com ela, trabalhando com ela. Depois que eu saí no emprego dela, aí eu montou uma lojinha para mim. Segundo o Superintendente Regional do Trabalho em Goiás, o estado atrai os imigrantes porque está em 3º lugar na geração de emprego, mas nem sempre é fácil a inserção deles no mercado de trabalho. Bem, a primeira é a falta de qualificação do trabalhador haitiano. Isso leva com que ele vá para alguns cargos de escalão mais baixos. E a gente tem um problema quanto à legislação também, pouco conhecimento por parte dos haitianos da legislação trabalhista brasileira. Isso faz com que muitas vezes eles sejam até, de certo modo, enganados, achando que tem algum direito que não tem. Então nós temos tentado esclarecer essa população que nos procura, que vem até o Ministério do Trabalho, sobre aquilo que realmente é o direito dele, para que não haja essa dúvida e, consequentemente, um clima ruim com a empresa, um clima organizacional ruim no mercado de trabalho. Estima-se que mais de 500 haitianos vivem hoje em Aparecida de Goiânia. Aqui no setor Expansul, por exemplo, eles formam uma comunidade, são vizinhos e se reúnem toda semana para frequentar o culto na igreja. Uma forma de se manterem unidos para se adaptar à vida no Brasil.
Para aqueles que precisam de alguma ajuda também, a gente dá um jeito, ajuda na maneira que a gente pode. E na maneira que a gente não possa ir procurar recursos mais para frente, para quem que poder dar mais um passo para frente com as pessoas que estão precisando. O Ministério do Trabalho lançou plataforma digital para agilizar o atendimento ao trabalhador. A expectativa é que o programa reduza gastos públicos e alcance até 40 milhões de brasileiros. Suelene veio a esta agência do Ministério do Trabalho e Emprego, no centro de Goiânia, para dar entrada no processo do seguro-desemprego. Agendou o horário, o atendimento demorou cerca de 20 minutos. Mas agora a solicitação do seguro-desemprego deve ficar mais rápida. Com a documentação em mãos, o trabalhador poderá preencher pela internet o formulário necessário para dar encaminhamento ao benefício. Isso deve agilizar o atendimento em unidades como essa, já que o cadastro foi feito com antecedência. O pedido deve ser realizado pelo portal Emprega Brasil. O prazo de 30 dias para começar a receber as parcelas passa a contar a partir do momento em que é feita a solicitação no site. De qualquer forma, para evitar fraudes, a pessoa terá que comparecer à agência, mas com tudo adiantado, o atendimento pode ser feito em 5 minutinhos. Facilita. Vai ser melhor para a gente, né? Essa é apenas uma das ferramentas que integram a plataforma tecnológica desenvolvida pelo governo federal por meio do Ministério do Trabalho e DataPrev. Outra novidade é o aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, que funciona como uma extensão do documento físico. Nele, o trabalhador poderá consultar todos os dados e experiências profissionais que constam na CTPS e também solicitar a primeira e a segunda via do documento. Se o Ederson soubesse da novidade, não teria saído de casa para solicitar a segunda via da carteira. Claro, com certeza, né? Facilita bastante. Evita a pessoa de vir aqui pegar fila, tumulto e acho que ajuda bastante. Encontrar vagas e agendar entrevistas de emprego também está mais fácil com a versão 2.0 do Cine Fácil. O aplicativo ganhou novos recursos e agora está disponível também para os telefones com o sistema iOS. Justamente, o trabalhador vai ter acesso aos serviços que o Ministério do Trabalho disponibiliza pelo aplicativo de celular ou pelo site, né, do seu computador, da sua casa, da comodidade da sua casa. Então, todos os serviços do Ministério do Trabalho estão migrando agora para a plataforma digital. Hoje nós temos CTPS Web, Seguro-Desemprego Web e o Cine Fácil 2.0. E a intenção é levar mais serviço à população através de mídia digital. A expectativa é de que o programa alcance cerca de 40 milhões de brasileiros. O superintendente explica ainda que a iniciativa vai contribuir para a redução de 30% nos gastos públicos. Então, dar maior agilidade ao serviço do Ministério do Trabalho e, com certeza, economizar custo. O Ministério do Trabalho estuda que 30% dos custos sejam economizados dentro de 2 anos. Para ter mais informações sobre os serviços disponíveis na plataforma tecnológica, basta acessar o site empregabrasil.mte.gov.br. No próximo bloco, a médica geriatra Elisa Costa fala sobre os desafios a serem enfrentados pela sociedade que envelhece. Como o trabalhador pode viver uma aposentadoria tranquila e com qualidade de vida. Voltamos em instantes. Com a melhoria da saúde pública sob vários aspectos e os avanços tecnológicos, as pessoas estão vivendo mais e envelhecendo melhor. A longevidade é um fenômeno mundial. A proporção de pessoas acima de 60 anos está crescendo mais rapidamente que a de qualquer outra faixa etária, segundo a Organização Mundial de Saúde. E o que fazer quando chega a aposentadoria, já que viveremos por mais tempo e com mais saúde? Nesta edição, nós conversamos com a médica geriatra Elisa Costa, que vai falar sobre o novo conceito de envelhecimento. Seja bem-vinda à Hora Extra, doutora Elisa. Olá, Fabiola, tudo bem? É um prazer estar com os telespectadores. O prazer é nosso, doutora Elisa. Em sua palestra no TRT, você falou sobre aposentar-se com saúde e uma nova perspectiva, da aposentadoria. Como o trabalhador deve encarar a aposentadoria hoje? Primeiro, com uma nova fase de vida. E primeiro, não deve encarar isso como um sinônimo de envelhecimento. É claro que nós começamos a envelhecer desde que a gente fica adulto, mas e deve se preparar para essa fase da vida desde essa época. Mas a aposentadoria não é um sinônimo de envelhecimento. A gente tem que ver as nossas futuras perspectivas, a gente tem que buscar atividades, porque ficar só
aposentado dentro de casa, isso vai trazer doenças. E o mais importante, a gente tem que se preparar para aposentar, tanto do ponto de vista financeiro, como do ponto de vista de busca de novas atividades, busca de novos momentos na sua vida. Certo. E essa preparação para a aposentadoria, ela deve começar quando? Seria no primeiro dia de emprego de um jovem, por exemplo? É difícil, né? Você começar trabalhando pensando em se aposentar. Eu acho que a nossa sociedade, isso vai começar sempre desde jovem. Você tem que se preparar para a aposentadoria, inclusive planejar a sua carreira. O mais importante é o planejamento de carreira, para que você possa se aposentar nas melhores condições financeiras possíveis dentro do sistema que vai ser o sistema da época que você se aposente. E o outro é se preparar psicologicamente para isso. A gente tem a nossa vida muito ligada ao trabalho. Você é o que você fez no seu trabalho. A gente se confunde com a profissão. E a gente tem que aprender ao longo da vida, ter a profissão e saber viver sem ela, vamos dizer assim, se isso for mudar. Com certeza. E o que seria o conceito de envelhecimento ativo, segundo a Organização Mundial de Saúde? A Organização Mundial de Saúde trabalha não com o conceito de envelhecimento saudável, ela trabalha há alguns anos já com o conceito de envelhecimento ativo. Envelhecimento ativo é aquele em que você otimiza as oportunidades da pessoa de manter alguma atividade, seja ela um trabalho formal ou informal, você otimiza as oportunidades de saúde, de mobilidade, de vida, de moradia, de forma que a pessoa possa se manter o mais ativo possível, ou funcional, como se diz na geriatria, próximo do que ele foi a vida inteira. O mais próximo possível. É claro que muitas vezes em idades mais avançadas algumas limitações vêm, mas que você possa se manter a maior parte do tempo possível de sua vida funcional. Bom, a gente vai ver agora um pequeno vídeo, né, sobre estatísticas, né, do envelhecimento no país e o que as pessoas estão pensando da aposentadoria. A população brasileira está passando nas últimas décadas por um rápido processo de envelhecimento, devendo somar até 2025 31.800.000 pessoas com mais de 60 anos. Isso deverá causar impacto direto sobre os sistemas de saúde pública e previdenciário e na forma de cuidar dessas pessoas. Será que o trabalhador brasileiro está preparado para viver mais tempo e com qualidade de vida? Então eu acho que é bom dar uma planejada, né? Quanto mais cedo. Eu não tive plano nenhum, né? Mas eu creio que eu ainda estou em tempo de conseguir alguma coisa ainda. Meu objetivo. Qual o seu objetivo? O meu objetivo agora é trabalhar, conseguir minha casa própria, uma chacrinha para me curtir um lazer com a família. O senhor acha que o trabalhador brasileiro precisa se preparar, planejar sua aposentadoria? Precisa sim. Por quê? Precisa. Porque se deixar por conta do governo, ele não está nem aí para ninguém não. Entendeu? Então cada um tem que fazer a sua parte aí. O senhor acha que a aposentadoria é sinal de envelhecimento? Hoje não, mas com a nova regra sim. Com essa nova regra, né, a pessoa vai adiantar mais uns anos para trabalhar e eu acredito que sim. Então, doutora Elisa, nós estamos preparados para essa expectativa de vida que aumenta a cada dia, essa longevidade? Nós não estamos preparados. Isso foi um desafio para o Brasil. O Brasil faz parte de um grupo de países que tem um dos envelhecimentos populacionais mais rápidos do mundo. A gente faz em 30 anos o que a França gastou 150, a Inglaterra 100, são muito tempo eles tiveram para se preparar, para enriquecer, vamos dizer assim, criar um estado de bem-estar social que nós não temos aqui ainda. Nós vamos fazer, que é dobrar a nossa população de 7% para 14% da população ser idosa em 30 anos. Isso é uma velocidade incomum e que traz inúmeros desafios. Simultaneamente, a conquista, que é uma conquista do final do século passado para o início desse século, vem os desafios dela. Toda conquista traz desafios. Em qualquer coisa que você conquiste alguma coisa, um cargo novo, uma promoção, você vai ter novos desafios. O Brasil foi promovido, ele tem aumentado a expectativa de vida, mas isso faz com que a gente tenha que mudar a nossa forma de agir, a nossa forma de viver, mudar as nossas instituições, mudar as nossas regras para enfrentar esse novo desafio, para acolher melhor essas pessoas e promover o envelhecimento ativo.
O maior desafio seria na área da saúde? Eu digo que um dos maiores desafios que a gente tem é na área de saúde, na área da previdenciária, que é uma área que, vamos dizer, um ponto nevrálgico hoje no país, e o terceiro maior desafio é na questão de mobilidade, de acessibilidade e mobilidade urbana. Isso é um problema que a gente tem que levar em conta também, que a gente não entende isso como essencial também para o processo de envelhecimento da população. Nós estamos num processo de envelhecimento não só pessoal, individual de cada um, mas de uma população. Sim, com certeza. Ok, doutora Elisa? Nós vamos para um rápido intervalo, hoje conversando com a médica geriatra Elisa Costa sobre envelhecer com saúde. Não saia daí. O Hora Extra está de volta. Hoje conversamos com a médica Elisa Costa, que é geriatra, sobre envelhecer com saúde. Doutora Elisa, existe uma ilusão, né, de que você se aposenta para curtir a vida. Mas se isso não acontece, a pessoa não se prepara, pode haver aí uma grande frustração? Provavelmente. Eu acho que essa é uma das coisas, uma ilusão que a gente tem, que a gente vai curtir a vida depois de aposentado. E eu vi um dos entrevistados mostrou isso, acho que o seu Antônio, primeiro, ele falou assim, uma chacrinha para o lazer com a família, como se a aposentadoria simplesmente fosse só lazer. Eu acho que a gente tem que, o certo é aquela história que ao longo da vida você vai ter que aprender a balancear o trabalho, o lazer, né, o prazer, inclusive o prazer dentro do próprio trabalho, isso é uma coisa que nós temos que aprender o trabalho só como uma coisa ruim, não, ele tem o seu prazer também, e trabalhar a vida inteira, essa mistura simultânea, porque depois dos 80, um ano aposentado, 2 anos aposentado só no lazer, provavelmente alguém vai enjoar. Eu vou fazer todas as viagens que eu gostaria de fazer, se você se aposentar com renda para isso. 2 anos, 3 anos de viagem, você cansa, aquilo cansa. Então, eu acho que não é só isso, eu acho que a aposentadoria você vai ter que descobrir outras formas de trabalho produtivo, que não necessariamente pode ser remunerado, não remunerado. Em alguns países, o trabalho voluntariado de aposentados é muito valorizado. O Canadá, por exemplo, eles exercem muitos trabalhos de voluntários, prestando ajuda em períodos menores, ajuda a população, na tentativa de preencher um período, porque é entediante, né? Se você pensar uma vida só de lazer, provavelmente vai ser entediar. O que é, do ponto de vista médico, hoje considerado a terceira idade? Isso que é a terceira idade do ponto de vista, é um conceito social, não é um conceito médico. Médico a gente divide, baseado em dados da Organização Mundial de Saúde, a velhice, que seria o idoso acima de 60 anos no nosso país, 65 em países de renda alta, considerados países desenvolvidos, né, na classificação antiga. A terceira idade é um conceito social, é exatamente essa fase difícil, a fase que você ainda tem condições de saúde para fazer uma série de coisas, mas teve que se aposentar, sair do mercado, vamos dizer assim. Então, é um indivíduo, muitas vezes até no pico de sua produtividade, dependendo do tipo de trabalho que exerceu, mas que o mercado já o tirou pela aposentadoria, mas ele tem a oferecer. Esse indivíduo é o da terceira idade. Esse a gente tem que achar alguma coisa para preencher a vida dele ou aproveitá-lo também. Na medida do envelhecimento ativo, se você dá a oportunidade de otimização disso, você aproveita uma força importante para o país, que é essa força desse indivíduo que ainda tem a oferecer e não tem limitações físicas que atrapalhem o seu exercício ou de uma profissão que ele exerceu a vida inteira ou de outra, ou qualquer outra coisa que ele possa fazer, até voluntariado. Com certeza. A gente agora vai para uma pergunta da população para a senhora. É comum casos de doenças mentais na aposentadoria? Manuel. Eu acredito que você sabe que algumas doenças têm a sua prevalência mentais com o processo de envelhecimento. Há uma associação, quer dizer, da aposentadoria, claro que nós temos no nosso país indivíduos que aposentam antes de chegar a ser idoso,
mas há um aumento de doenças mentais com o processo de envelhecimento, dentre elas a depressão e as demências, que a mais comum é a demência por doença de Alzheimer. Mas a associação da aposentadoria é muito comum, dependendo da forma como a pessoa vivencia. Esse processo ela pode vivenciar como um luto, como uma perda muito grande e aquilo desencadear um processo depressivo secundário, reativo a essa perda que ela está vivenciando, de ter perdido o trabalho, muitas vezes pessoas que você acaba se afastando de relações antigas, que você sai daquele meio, você se afasta. Então, sim, pode contribuir para algumas alterações mentais. Em consultório, a senhora recebe muitos casos de depressão, de doenças mentais por conta de aposentadoria? A gente não pode dizer que é especificamente a depressão causada pela aposentadoria, né? Você não sabe até onde a pessoa tem a propensão genética a isso, não tem. Tem outros fatores que contribuíram, mas é muito comum. Foi desde que eu me aposentei, eu fiquei só em casa e eu fui perdendo o prazer, eu fui perdendo a vontade. E há uma depressão, muitas vezes não só reativa à tendência, ou reativa ao quadro de aposentadoria. É muito comum. Há essa relação, as pessoas colocam com essa relação. Como há com o luto, né, a perda do cônjuge, você tem relação também. Você vê muito na relação de perdas, pais que perdem filhos, que na nossa sociedade, infelizmente, isso acontece com uma frequência maior devido à violência. Você vê isso. E a aposentadoria pode ser, dependendo do que a pessoa vivenciar, um processo de luto, uma perda muito grande. Vamos então agora ouvir a pergunta da Nazaré. Quais os cuidados que eu devo ter para ter uma aposentadoria boa e saudável? A Nazaré. Nazaré fez uma pergunta muito importante. O que é que eu preciso para ter uma fase, que é a fase da aposentadoria, boa e saudável? Primeira coisa é se preparar financeiramente para a aposentadoria. É claro que é um momento de mudança financeira e que a gente tem que se preparar para ela. Entender as regras do que a gente, do mercado que a gente vive e tentar planejar, porque a gente chega a aposentar com a renda melhor dentro do possível daquele mercado, para garantir renda. A renda é importante. O dinheiro não traz felicidade, mas ele pode ajudar a gente a não ter alguns problemas que façam a gente viver melhor. E o outro é se preparar psicologicamente para isso, ou que seja, mudança. Você viveu, muitas vezes, 30 anos numa empresa, numa instituição em qual você trabalhou, você vai se afastar de amigos, você vai deixar de acordar todo dia cedo, ter que se preparar para ir para aquele local, você tem que se preparar para lidar com essa situação. E a terceira coisa é cuidar da saúde. Muitas vezes a gente se mata a vida inteira de trabalhar, estraga a saúde, e quando aposenta, os problemas aparecem. Então, a gente tem que ter um estilo de vida saudável. Fazer exercício desde jovem, procurar ter uma dieta saudável, evitar vícios que podem contribuir para uma saúde ruim, cuidar dos problemas de saúde se a gente tem algum problema como diabetes, hipertensão, colesterol alto. Tudo isso contribui para que a gente chegue naquele momento de aposentar, com as condições de saúde melhores, as condições financeiras melhores dentro do momento que a gente vive e psicologicamente preparado para planejar um momento diferente de sua vida, que pode ser muito longo, dependendo da expectativa de vida que a pessoa, que vai aumentar muito mais. Esse período pode chegar hoje de aposentadoria a mais de terço da vida das pessoas, porque se aposentar aos 65, por exemplo, e viver até os 90, é um terço da vida. Com certeza, doutora. Vai viver em aposentadoria, né? E a gente não tem essa ideia, e a probabilidade é muito grande. Ok, doutora Elisa, muito obrigada pela entrevista. Eu é que agradeço a oportunidade de estar no Hora Extra. Ok. Nós conversamos hoje com a médica geriatra Elisa Costa sobre envelhecer com saúde. Muito obrigada por sua atenção e não deixe de acompanhar mais notícias do TRT de Goiás pelas redes sociais e pela rádio web. Até a próxima semana.